Eu finalmente fiz a minha primeira compra de Bitcoin e eu vou te contar tudo que você, investidor iniciante, precisa saber antes de investir nessas criptomoedas. Eu vou tentar te fazer entender da forma mais simples, do jeito mais fácil sobre esse universo dos criptoativos, que até o meu filho, que tem menos de 10 anos, conseguiria entender. Eu vou te mostrar como que faz para investir. Eu gravei aqui na prática, eu investindo, gravei para mostrar para vocês que não tem segredo nenhum, mas existem algumas considerações que é muito importante a gente saber antes de fazer esse tipo de investimento. Será que é a hora de comprar o Bitcoin? Será que ainda vai subir mais? Quais são os riscos atrelados que esse tipo de negociação envolve? Bora esclarecer essa e algumas outras dúvidas sobre esse campo das criptomoedas. Eu quero que fique claro que eu não sou especialista no assunto. Esse aqui é um vídeo compartilhando a minha experiência e a minha primeira compra em Bitcoin. E talvez a sua dúvida seja também as dúvidas que eu tive. E aqui já vem a primeira curiosidade. Gente, Bitcoin ou alguma outra criptomoeda não é investimento. Que é isso mesmo, gente. Na minha opinião, Bitcoin não é investimento e você já vai entender o porquê. Mas então, peraí, o que é uma criptomoeda? Basicamente, uma criptomoeda é o nome que se dá para as moedas digitais. É como se fosse um dinheiro digital, mas diferente do real, por exemplo, ou do dólar, que é um dinheiro físico ali que você pega na mão, as moedas digitais são totalmente eletrônicas. O Bitcoin, ele foi a primeira criptomoeda. É como se fosse a mãe ali. Foi por ele que tudo começou. E o Bitcoin, gente, ele foi brilhantemente criado por um tal de Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem que é, ninguém nunca viu. Mas o que não é segredo pra ninguém é que o cara foi muito inteligente. Bom, então até aqui a gente já sabe que quem deu origem às criptomoedas foi o famoso Bitcoin. Só que aí novas moedas começaram a surgir, que são as famosas altcoins. Quando a gente ouve esse termo altcoins, vem dessa origem alternativa e bitcoins, que nada mais é do que bitcoins alternativos, outras formas de criptomoedas. E existem, gente, além dessas altcoins, outras nomenclaturas para outras criptomoedas, como as memecoins e por aí vai. Só que o mais interessante do Bitcoin é para que e por que ele foi criado. Lá o criador, do Bitcoin, que ninguém sabe quem que é, ele teve justamente essa premissa de criar uma moeda, uma espécie de um dinheiro descentralizado, que não tivesse nenhum vínculo com nada nem com ninguém, nenhuma instituição, nenhum governo, nenhum grande banco, onde a pessoa, a partir do momento da posse dela desse Bitcoin, dessa moeda digital, o dinheiro é dela. Ela não deve satisfação e não precisa da intermediação de ninguém para comprar ou para vender. E por não ter nenhum lastro, nenhum envolvimento com nenhum órgão, nada que regulamente ou dite regras, esse mecanismo ele precisa ser muito bem conduzido, muito bem arquitetado para ser algo seguro. Então as negociações dos Bitcoins e das outras criptomoedas, compras, vendas, são feitas tudo de forma eletrônica, via internet, e tudo isso fica armazenado numa grande rede, uma espécie de central de negociações que eles chamam de blockchains. É como se cada negociação tivesse ali um código secreto, uma chave secreta, vamos dizer assim. A hora que foi comprado, o valor que foi comprado, de quem que saiu, para quem que entrou, tudo isso fica muito minuciosamente armazenado nessas redes de blockchain. É um ambiente de negociação. Então imagine que é um livro razão, onde fica tudo anotadinho, tudo certinho. E como eu disse, cada negociação tem um código digital, uma espécie de uma senha secreta, que é o que eles chamam de criptografia. E por isso que vem o nome de criptomoedas, porque justamente elas são asseguradas por esse sistema eletrônico muito bem controlado de criptografia. Muita senha, muito dígito. E à medida que vão acontecendo essas negociações, vão se formando uma espécie de blocos. A cada negociações que é feita, esses blocos eles vão sendo gerados, todos eles são verificados, geram códigos e mais códigos. A cada novo bloco que surge, não tem como alterar nenhuma informação do bloco anterior, porque imagina, se uma vírgula precisar ser mudada, ela atrapalha toda a sequência de novos dígitos que vão vir. E por conta desses blocos que são gerados, daí a nomenclatura de blockchains. Então a gente já sabe que o Bitcoin foi criado pelo Satoshi Nakamoto. A gente sabe também que tudo isso é gerenciado através das blockchains por um sistema de criptografia. Sabemos também que não tem nenhum lastro com nenhum banco e nenhum governo. E agora a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre os riscos que tudo isso envolve. Investir em Bitcoins tem sim alguns riscos e talvez o principal deles seja justamente você perder o Bitcoin que
você comprou. E quando eu digo comprar Bitcoin, gente, é comprar uma fração, tá? Porque um Bitcoin, ele é muito caro, mas ele dá essa possibilidade para o investidor comprar como se fosse uma fatia da pizza como um todo. Assim como numa ação a gente consegue comprar no fracionário, não precisa comprar o lote padrão de 100 ações, o Bitcoin também. A gente consegue comprar ali 0,000 algumas casas decimais de um Bitcoin. Não preciso comprar ele cheio. Aliás, os Bitcoins eles são limitados e eu também já vou falar sobre isso. A gente compra os Bitcoins através de uma corretora de valores. E aí a gente tem duas alternativas. Ou a gente compra e deixa lá na corretora de valores para ela cuidar, vamos dizer assim, ou a gente utiliza aquelas carteiras físicas mesmo, aquelas carteiras digitais físicas que eles chamam de wallet. Elas permitem que você transfira os seus Bitcoins da corretora que você comprou para essa carteira física. E aí a partir de então vai ficar na tua custódia. Você vai guardar na tua casa, onde você quiser. E o risco é, se você comprar na corretora, tem o risco de repente entrar algum hacker na corretora e roubar os seus Bitcoins, ou até mesmo a corretora falir. Entretanto, todavia, se você também colocar ali na sua carteira física, na sua wallet, também corre o risco de você perder essa sua carteira, ou pior ainda, você esquecer a senha. Porque lembra que eu disse que os Bitcoins e as criptomoedas não estão associadas a nenhuma empresa? Não tem um botão onde você vai clicar em recuperar a senha. Se você esqueceu a senha, ninguém vai poder te ajudar. Esqueceu, perdeu, já era. Pois bem, já sabendo dos princípios fundamentais de um Bitcoin, vamos para a segunda parte então. Embora os Bitcoins sejam negociados em uma corretora de valores, não é um ativo comum de renda variável, ele não está listado na bolsa de valores. Então, diferente de uma ação ou um fundo imobiliário, por exemplo, que você negocia em dias úteis, né, geralmente em horário comercial, os Bitcoins e as criptomoedas não, você negocia qualquer dia, qualquer hora, durante 7 dias na semana, 24 horas por dia. Um outro ponto muito importante do investidor iniciante que está pensando em negociar criptomoedas é saber sobre a volatilidade. Os Bitcoins e outras criptomoedas têm uma altíssima volatilidade, uma oscilação muito maior do que os outros ativos, inclusive de renda variável. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei para vocês que Bitcoin não é um investimento? As criptomoedas é um mercado meramente especulativo, não é investimento. Não existe ninguém por trás te prometendo nada, nenhum ganho, nenhum retorno, nenhum dividendo, nenhum lucro em cima daquilo. Então a gente sempre pensa na valorização do longo prazo no quesito agregar valor a essa moeda especulativa e não que ela vai te trazer alguma rentabilidade ou algum retorno. E é justamente por isso que tem uma alta volatilidade, porque sendo um mercado especulativo, qualquer burburinho, qualquer notícia que sai, qualquer coisa que fala, o mercado ele reage praticamente de forma instantânea. Hoje, por exemplo, na hora que eu tô gravando esse vídeo, já teve uma oscilação e uma variação positiva de mais de 5%. Então a gente consegue ver que essa oscilação é muito maior do que a própria renda variável da bolsa de valores. Existe uma especulação positiva favorável, né, para essa possível valorização do Bitcoin para 2025 e próximos anos, associada às eleições lá dos Estados Unidos, né, esse novo governo do Trump que diz que é um governo pró-criptomoedas, pró-Bitcoin. Mas isso é certeza, como eu disse? Não. E o Bitcoin, gente, ele tende a ser realmente uma moeda mesmo, uma moeda de compra. Dizem que tem lugar já que até aceita Bitcoin como uma moeda de pagamento. Aqui na minha terra, não sei se a gente ainda tá meio desatualizado, mas eu particularmente nunca vi ninguém pagando ali a compra do supermercado quando a moça do caixa pergunta: você vai pagar em dinheiro ou cartão? E a pessoa responde: em Bitcoins. Eu nunca vi. Se você já paga as suas compras com Bitcoins ou conhece, já viu alguém fazendo isso, escreve aqui pra mim nos comentários. Então isso é uma realidade inevitável. As criptomoedas estão aí ganhando cada vez mais espaço e a gente tem que ir se atualizando para acompanhar essa tecnologia. Dizem que só existe 21 milhões de Bitcoins no mundo todo. Então não é uma moeda que, assim como, por exemplo, o real, o governo vai lá e aperta um botão e imprime novas notas, novos dinheiros. O Bitcoin não, tem uma quantidade limitada, o que isso causa uma escassez. Então, à medida que tudo isso vai sendo muito mais divulgado, com o aumento de procura, aumenta a valorização. Então, vamos lá na prática agora que eu vou mostrar pra vocês como foi essa minha primeira compra em Bitcoin. Gente, não tem segredo nenhum. Em menos de 5 minutos eu comprei. Eu escolhi o banco e corretora de valores, o BTG Pactual, porque é uma das corretoras de valores que eu invisto e, na minha opinião, é uma das mais fortes em termos de quebrar. Então foi só por isso que eu comprei. Não é propaganda nem divulgação
indicação nem recomendação que você também compre por lá. Bom, então a gente vai estar na nossa página do aplicativo normal do BTG Pactual. Eu vou clicar aqui, ó, em investir. Quando a gente clica em investir, tem aqui embaixo, ó, criptoativos. Quando eu clico em criptoativos, a primeira opção que me aparece já é o Bitcoin. Quando eu clico, ele aparece o valor do Bitcoin, que atualmente está mais ou menos R$571 mil. E ele mostra para mim também qual que é o valor mínimo que eu consigo investir. E é exatamente esse valor que eu vou investir hoje, gente. R$100. Eu estou investindo hoje R$100 em Bitcoin. E ele pede aqui para mim aceitar esse termo aqui, que é o termo, né, de risco em criptomoedas. Eu já tinha lido previamente antes de gravar a tela, então você tica dizendo que você aceita, e aí eu clico lá em comprar. Já vou explicar o que é essa Mint para vocês. Então o valor que eu investi foi R$99,50. Compra concluída com sucesso. Gente, é simples assim investir em Bitcoin. Essa Mint é a plataforma de criptomoedas desenvolvida pela própria BTG Pactual, então ela é da BTG Pactual, para você, né, o investidor, conseguir fazer negociações em criptos, tá? Então ela tá dentro do aplicativo do BTG Pactual, não precisa baixar nenhum outro aplicativo. E aí você consegue fazer negociação tranquilamente. Eu não vendi o Bitcoin, então eu não sei como que funciona o processo de resgate, mas quando eu for vender também vou mostrar aqui para vocês no canal. Eu pretendo fazer novos aportes ainda, é claro, com muita cautela em Bitcoin. Essa compra que eu mostrei aqui para vocês foi agora no final de dezembro de 2024. Hoje, na data desse vídeo, a gente está em janeiro de 2025. Foi quase 2 anos e meio depois que eu comecei a investir que eu resolvi me arriscar, porque eu ainda não me sentia capacitada em conhecimento minimamente para investir em uma categoria de ativos que eu não domino. Eu só vou fazer o meu investimento em alguma classe ou em algum ativo diferente quando eu tiver justamente essa confiança emocional e um conhecimento mínimo de eu saber o que eu tô fazendo. Não é porque tá na modinha, todo mundo surfando uma onda, ganhando horrores de dinheiro. Se eu não tiver conhecimento, eu não vou investir. Então fica aqui a minha dica para você que é investidor iniciante. Busque o máximo de conhecimento possível. Com esse vídeo você já deve ter tido uma breve noção do que são as criptomoedas, mas sempre toma muito cuidado e tenha muita parcimônia, porque é um mercado totalmente atípico daquilo que a gente está acostumado. Se você for investir, tem uma parcela muito irrisória da sua carteira até você ter conhecimento para alavancar isso muito mais. E com muita cautela e responsabilidade. Por enquanto, são só esses R$100 que eu comprei em Bitcoin e eu vou trazer para vocês a atualização de tudo isso. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa aqui para mim nos comentários se você tem Bitcoin, tá querendo comprar, deixa o like, se inscreve aqui no canal e eu espero de verdade que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Um beijo enorme, fica com Deus e eu te vejo no próximo.